Fala galera, beleza? Eu sou o Bion Gamer e hoje tô dando pra vocês mais um vídeo aqui no canal. Então já começa deixando o like, se inscrevendo no canal e bora lá. Eu vou estar trazendo aqui as notícias do esporte, né? Hoje pela manhã, às 9 horas, se iniciou a votação para escolher quem vai ser o presidente do esporte. E nela vai conter a chapa 1, Esporte de Primeira, do presidente Milton Bivar, e do vice-presidente Carlos Frederico, do diretor de futebol, né? Diretor de futebol Manuel Veloso, Ricardo Vasconcelos, vice-presidente jurídico Arthur Falcão, vice-presidente de marketing e comunicação Luiz Augusto Filho, o vice-presidente cultural Nádia Maia, o vice-presidente de futebol de base Tiago de Pitribo, o vice-presidente patrimônio Leonardo Vasconcelos, vice-presidente de responsabilidade social Sérgio Andrade, vice-presidente de TI Matheus Souto Maior. Também tem a chapa 2, Esporte na Raça, do presidente Manuel Lopes e do vice-presidente Leonardo Henrique, o coordenador de futebol, o coordenador do núcleo de futebol integrado, Augusto Moreira. Os membros do núcleo são Gabriel Campos, Rossini Milete, um diretor executivo remunerado e departamento de inteligência, o presidente do conselho deliberativo, Rony Eduarte, o vice-presidente jurídico, Rodrigo Guedes, vice-presidente patrimonial, Fortunado Russo Neto, o vice-presidente das relações institucionais, Júlio Machado Costa Neto, o vice-presidente social, Fábio da Silva, o vice-presidente de inclusão, Roberta Negrini, o vice-presidente de novos negócios, Carlos Santos, vice-presidente de planejamento estratégico, Rafael Campos, o vice-presidente de marketing, Eduardo Arruda Pernambuco, vice-presidente de esportes amadores, Renato Santos, e o vice-presidente de TI, Felipe Batista. São 5 chapas, né? Vamos agora para a chapa 3, que tem a chapa 3, o nome dela é Juntos pelo Esporte. Ela tem o presidente Delmiro Rodrigo, o vice-presidente Marcos Luiz, o presidente do conselho deliberativo Antônio Júnior, o vice-presidente do conselho deliberativo é Luiz Carlos Belém, vice-presidente de futebol Paulo Alberes, o gerente de futebol Sandro Goiano, o executivo de futebol remunerado Felipe Ximenes, o gerente de futebol da base Cláudio Monte, coordenador da base Ribamar, que foi atacante do Sport de 1987, observador técnico da base, João Maradona, o vice-presidente jurídico, João André Rodrigues, o vice-presidente de finanças, Mário Leite, vice-presidente de patrimônio, Ranício Galvão, o vice-presidente de marketing, Rafael Quirino, vice-presidente de engenharia, Clóvis Peixoto Neto, vice-presidente de esportes amadores, Fábio Vinhais, e o vice-presidente administrativo, Gabriel Mouzinho. A chapa 4 é Uma Razão para Viver, do presidente Eduardo Romero, o vice-presidente Anne Caroline,
O executivo de futebol, Kleber Ziglio. O presidente do conselho, Antônio Mário. Vice-presidente de conselho, Jaime Lielson. A vice-presidente jurídica, Cláudia Alencar. Vice-presidente de Olímpicos Amadores, Eduardo Carvalho. Ele foi médico e ex-atleta de basquete. Vice-presidente financeiro, Jurandir Bezerra. O vice-presidente de engenharia patrimonial, Giovanni Gris. O presidente do conselho fiscal, Oscar Vital. Superientes de Olímpicos e Amadores, Paulo Cabral. Eram 4, né, chapas? Também o Sport anunciou Renteria e José Wellison. Ambos são ex-atletas do Botafogo. Emprestados, né, ao Botafogo. São atletas do Atlético Mineiro. Eles chegaram por empréstimo do Atlético Mineiro. O rubro-negro, o Sport também anunciou contratações do zagueiro Sabino, que atuava pelo Santos. Ele também está em Recife e ele aguarda as burocracias contratuais em relação aos documentos para ser anunciado. O jogador de 24 anos chega em definitivo ao Leão. O brasileiro, né, José Wellison, ele fez 17 partidas no clube em 2020 e estava nos planos para este ano, enquanto o colombiano rescindiu o contrato em março. Antes disso, ainda em janeiro, o alvinegro carioca chegou a anunciar que ele não jogaria mais o brasileiro. A decisão que fazia parte do processo de reestruturação do departamento de futebol. Renteria entrou em campo pela última vez ainda em novembro do ano passado, pela 23ª rodada da Série A. Depois não voltou a ser utilizado. José Wellison, por outro lado, seguiu no Botafogo e ainda fez partida na temporada de 2021. Ele atuou pela última vez no dia 24 de março, titular contra o Flamengo no Campeonato Carioca. A tabela do Pernambucano está o Náutico em primeiro, com 15 pontos. Santa Cruz em segundo, com 8. O Sport em terceiro, também com 8. O Retrô em quarto, com 7 pontos. O Salgueiro em quinto, com 6 pontos. O Sport precisa vencer os próximos jogos para não ser ultrapassado pelo Retrô. Pois se o Sport perder, o Retrô tem grande chance de ultrapassar o Sport e o Salgueiro também. O Náutico está isolado lá na frente com 15 pontos. Mas esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. E semana que vem a gente não sabe que vai ter vídeo, porque por questões pessoais. Eu e o Pietro estamos resolvendo ainda, tá bom? Mas compartilhe o vídeo com seus amigos, beleza? Falou e fui!